Bitcoins, pizzas e 5 coisas que, na minha opinião, todo investidor deveria saber. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente vai falar sobre criptomoedas, sobre esse fantástico e emocionante mundo dos investimentos em criptomoedas. Então, se você se interessa por esse assunto, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Eu sou novo aqui, gente. É aquele se inscrever, é um botãozinho aqui. Ativa o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E vem pra cá para interagir comigo também, me trazer conteúdo, e eu vou trazer conteúdo, e a gente forma essa comunidade que tem tudo para crescer aqui no Brasil, como cresce no exterior, cresce muito, e a gente poder aí ficar milionário, que é o que todo mundo quer, né? Brincadeiras à parte, gente, eu entendo que investir é um ato diretamente relacionado com acreditar. Se você acredita em alguma coisa que você investe, você tem um pouco mais de segurança do que aquele que só recebeu uma dica quente de um outro investimento. E aí, tendo segurança naquele seu investimento, se você sofre uma perda temporária ali por conta de uma queda temporária, tá tudo bem, mais ou menos. E por que tá tudo bem, né? Porque você tem que estudar os seus investimentos, entender o potencial de geração de valor deles no futuro. Se eles têm potencial de crescimento no longo prazo, uma perda agora tá tudo bem, né? Na verdade, você só perde na baixa se você vende na baixa. Se você tem convicção de que aquele ativo é um bom ativo e que vai se valorizar ao longo do tempo, talvez não seja tão inteligente vender na baixa. Feita essa introdução, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Bellani, eu sou advogado, investidor, entusiasta de criptomoedas e resolvi montar esse canal já tem algum tempo, mas essa semana foi meio que a tempestade perfeita para isso, porque o mercado de criptomoedas sofreu uma de suas maiores quedas aí de todos os tempos. E aí muita gente veio falar comigo, eu postei, fiz umas postagens no Instagram, conversando com as pessoas, o pessoal perguntando, e agora, Thiago, é bolha mesmo, eu avisei, falei, e a imprensa falando pra caramba a respeito disso, falando bem, falando mal, o Elon Musk tuita, a China proíbe, e acontece um monte de coisa, e aí, é bolha mesmo? Nós vamos falar sobre isso aqui nesse canal. Bom, eu montei esse canal para tentar trazer um pouco de nexo a isso tudo, e eu quis trazer o canal hoje, no dia 22, eu tô filmando aqui, mas eu acho que por conta da edição esse vídeo vai um pouco depois, mas eu tô filmando hoje, no dia 22 de maio de 2021. Há 11 anos que a gente comemora o Bitcoin Pizza Day. E o que é isso, né? O que o Bitcoin tem a ver com pizza? Há 11 anos, um cara chamado Laszlo fez um post num fórum, assim, até o próprio criador do Bitcoin postava lá algumas vezes, e ele postou que ele queria duas pizzas. Ele postou lá os ingredientes que ele queria e ele daria 10 mil bitcoins para quem desse para ele duas pizzas. Mas poderia comprar, a pessoa podia comprar a pizza e mandar entregar na casa dele, podia fazer, tanto faz. Ele deu lá os ingredientes que ele queria e falou, olha, eu dou 10 mil bitcoins para quem me der duas pizzas. E essa transação de fato aconteceu. Depois ficou registrado, porque todas as transações de Bitcoin desde o início da história ficam registradas na blockchain, e você vai ver que 10 mil bitcoins foram transferidos. O Laszlo postou foto com as pizzas e a transação de fato aconteceu. Depois, o curioso é, na época, em 2010, 10 mil bitcoins valiam mais ou menos uns $40, mais ou menos o preço da pizza. Hoje, 10 mil bitcoins valeriam uns 2 bilhões de reais, mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 375 milhões de dólares. 6.200 quilos em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Em uma entrevista recente, o Laszlo deu o seguinte conselho para os investidores: não gaste seus bitcoins. Eu mesmo tenho contato com essas criptomoedas já há uns bons anos, e eu sempre tive medo, eu sempre tive um pouco de insegurança com relação a isso, não sabia o que era, resolvi ficar de fora. Se eu tivesse colocado R$1.000 lá atrás nisso, talvez hoje eu tivesse feito virar 1 milhão. Aí eu me perguntei, o que me colocou fora desse jogo esse tempo todo? A resposta para mim foram 3 coisas: medo, incerteza e dúvida. Eu acho que esses 3 fatores são um grande inimigo para todo investidor. E na minha opinião, tem 4 coisas que todo investidor tem que saber para poder ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso, para poder viver nesse mundo com um pouco mais de tranquilidade. E tem uma quinta que eu vou falar no final do vídeo, que não é necessariamente um fator, mas é uma ferramenta que eu acho muito importante, principalmente nesse mercado de criptomoedas. A
Primeira delas são os fundamentos. E aqui eu não estou falando nada de novo, que todo investidor velho de guerra já sabe. Fundamentos são os dados, são as análises que você faz para entender o quão único é aquele ativo que você está investindo. Você está colocando o seu dinheiro naquilo, então você tem que saber os fundamentos daquilo. Você tem que saber a base que vai te dar segurança de que aquilo é revolucionário, de que aquilo de fato vai agregar valor, ainda que não seja agora, ainda que seja no futuro. Inclusive porque se for agora, talvez o preço já esteja acompanhando esse valor que vai se agregar. E por isso, inclusive, eu acredito tanto nesse mercado de criptoativos, porque é muito novo, mas tem muita coisa legal que pode desenvolver e pode trazer muito bem para a sociedade. A gente tem projetos sendo desenvolvidos em cadeia logística, na saúde, em serviços financeiros, em tudo. Muita coisa. É muito disruptivo. E assim, quando você estuda e entende e sabe onde você está entrando, você tem um pouco mais de segurança do que aquela pessoa que somente entrou sem saber, ou por uma dica de um amigo, alguma coisa assim. Aí ela fica mais segura quando há uma queda, exatamente porque ela está segurando nos fundamentos do investimento dela. Então, fundamentos é muito importante. Veja o caso do Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin tem um gráfico na internet chamado Bitcoin Obituaries, obituários do Bitcoin, onde diz quantas vezes na história o Bitcoin já morreu, já foi declarado morto. E até agora, até o momento que esse vídeo foi gravado, foram 414 vezes que o Bitcoin já foi declarado morto. E quando você olha no longo prazo, o preço dele só subiu. O Bitcoin continua sendo uma tecnologia revolucionária e tudo o que veio a partir dele. Tem uma frase de um dos maiores defensores do Bitcoin, o Andreas Antonopoulos, no livro dele, A Internet do Dinheiro, The Internet of Money, esse livro aqui. Que ele diz, eu posso estar feliz hoje porque o preço do Bitcoin está subindo. E isso é legal, porque eu tenho alguns Bitcoins e ok, mas eu não ligo para o preço. O Bitcoin pode cair amanhã, pode sofrer um crash e ainda assim continuará sendo uma tecnologia revolucionária. O segundo ponto para você que está entrando no mundo dos criptoativos é a volatilidade. E assim, se você não gosta da ideia de ver o seu patrimônio cair 40% em um dia, não entre nesse mundo. O seu investimento pode desvalorizar 40% em um dia, mas pode subir 1.800% nos dias seguintes, ou o contrário. Outra coisa muito importante, não aloque dinheiro que você precisa no curto prazo, nos próximos 6 meses, num mercado volátil como esse. Porque, de fato, por não saber quanto que vai cair ou quanto que vai subir, talvez você tenha que deixar o dinheiro ali parado, travado por um bom tempo, exatamente porque, como todos nós somos early adopters, né, nós estamos entrando agora e acreditando nesse mercado agora, um mercado que está se desenvolvendo ainda, onde os desenvolvedores estão tentando provar e simplificar para a sociedade essas tecnologias. Acho que uma das maiores barreiras deles é exatamente poder transformar isso de uma forma simples para as pessoas entenderem e usarem. As grandes empresas, o pessoal que já está entrando nisso, vem cada vez mais se familiarizando, porque isso é o futuro, gente. Mas é um dos grandes desafios para eles. Então, assim, se você precisar no curto prazo do dinheiro, não aloque nisso. Aliás, faça a sua reserva de emergência, tenha a sua carteira diversificada. Eu já vou falar nisso no ponto número 3, porque todo investidor tem que saber se preparar para as quedas. E as quedas, você se prepara com o item número 3. O terceiro ponto é gerenciamento de riscos. E aqui entram 2 fatores. Não coloque os ovos na mesma cesta. Diversificação. Quando você diversifica o seu patrimônio, os seus ativos, entre 2, 3, 4, 8, talvez 16 ou 20 ativos diferentes, você não coloca os ovos na mesma cesta, você se previne contra quedas de desproporcionais. E se você sobe muito mas cai muito o outro, pelo menos você fica no 0 a 0, ou se sobe muito vários, assim, pode subir, destoar muito, e você está exposto àquele ativo, que talvez você não estivesse se você selecionasse um só. Se você seleciona um ativo só, 2, assim, você fica exposto ali somente nos riscos daqueles ali. Então, tudo isso vai de acordo com a sua estratégia de investimentos. Mas diversificação é a chave, é muito bom para você se prevenir
contra quedas num cenário tão volátil como esse. Mas, claro, tudo isso vai de acordo com a sua gestão de riscos. Tem gente que assume mais riscos e tem gente que assume menos riscos. Uns ganham mais, outros ganham menos. Não necessariamente são quem você está pensando. O segundo fator dentro do gerenciamento de riscos isso é muito difícil, entender os ciclos de mercado. Como funciona o ciclo de mercado? Ele geralmente tem um momento de otimismo e chega até a euforia, onde as pessoas ficam malucas, achando que os ativos vão subir infinitamente. Nossa, dessa vez é diferente. Vai continuar subindo, que legal, que mundo maravilhoso. E aí o mercado cai. É assim que funciona, é assim que funciona. E aí cai e as pessoas começam a desacreditar, mas elas primeiro negam. Não, é somente uma queda. Tranquilo, o mercado não vai continuar caindo. Já vai retomar. Os preços vão voltar a subir. Nós estávamos numa alta agora há pouco, está tudo bem. E o preço continua caindo e as pessoas começam a negar. E depois de negar, as pessoas passam a xingar. Elas falam assim, que droga de mercado, esse mercado é muito ruim mesmo. E elas se desesperam, e elas perderam muito, e elas saem. E o mercado funciona assim mesmo. Até os maiores otimistas, eles às vezes ficam em dúvida. Hoje eu estou gravando para vocês esse vídeo e o mercado está caindo muito. O Bitcoin vinha de uma alta de meses e chegou a 60 mil, 64 mil dólares e agora está na casa dos 30. Enquanto eu estou falando com vocês, eu nem consultei o preço ainda, mas deve chegar lá para os 25 ou mais até. E você tem que entender que está tudo bem. Às vezes, se você tem convicção, né, e é isso que eu quero passar aqui nesse canal, de que é um bom investimento, de que, ok, ao longo do tempo, isso não me importa, ao longo do tempo Bitcoin é formidável, e quando eu digo Bitcoin, eu digo as criptomoedas como um todo, são investimentos formidáveis, é claro que assim, não todas. O que se tem que entender é que cada vez mais investidores institucionais, investidores grandes, têm colocado dinheiro nisso. E como que os investidores grandes funcionam? Eles são chamados de tubarões no mercado, os tubarões, como que eles agem? Nós somos os sardinhas, nós somos os investidores pequenos que acompanham esses investidores grandes, né, nos seus movimentos de mercado. E aí o investidor grande, ele faz o preço cair. E ele faz o preço cair muito. Porque lá atrás ele vinha acumulando, enquanto estava subindo, ele vinha acumulando, comprando. E aí, na hora que o mercado começou a dar sinais de cansaço, começou a ficar muito alto, ele começa a vender para aqueles que estão eufóricos, para aqueles que estão otimistas, começa a vender e realizar parcialmente o lucro dele, para colocar o lucro no bolso, porque ele sabe que pelos sinais que o mercado está dando, daqui a pouco, porque está uma euforia generalizada, daqui a pouco o preço vai cair. Então ele vai realizando esse lucro, vai vendendo um pouco daquilo que ele acumulou, vai vendendo para os eufóricos e depois ele compra lá embaixo quando cai. E ele faz cair, ele vende mais, quando cai um pouco mais, ele vende ainda mais, e quando está todo mundo desesperado, ele vende ainda mais e faz o preço cair ainda mais, de maneira que todo mundo fique desesperado e ele possa comprar de novo lá embaixo, para aproveitar o novo ciclo de alta daquele ativo. Se atentar ao ciclo de mercado, então, é muito importante. É difícil, porque ninguém tem bola de cristal, e quem conseguisse prever muito bem o ciclo de mercado seria muito famoso, teria muito dinheiro, mas, assim, é importante ficar atento aos sinais que estão dando e agir de acordo. Fazer realizações parciais, ter caixa quando está lá em cima, para poder, quando cair, comprar e ter paciência. Paciência é o quarto ponto que nós vamos falar, é o quarto fator que todo investidor deve saber. Ok. Você já montou o seu portfólio, você já comprou os seus ativos, você acha que está num bom momento, você fez as suas análises, fez o seu estudo, aí você está ali com todos os investidores que compraram junto com você, acreditando. O que você tem que fazer? Não ficar mexendo nesse patrimônio, não ficar eufórico e tentando mudar daqui para lá, porque às vezes você perde um potencial de valorização muito grande, mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Você acreditou naquele investimento, então siga com ele, tenha paciência, você plantou a sementinha, desligue o seu computador, deixe de lado um pouco e vá curtir, vá fazer suas coisas, sabe? Você precisa de paciência para poder deixar o investimento florescer. Tudo bem que no mundo das criptomoedas,
que é um mundo novo, onde as criptomoedas acabam sendo projetos um pouco mais ousados. Talvez eles não se provem com o tempo, talvez venha um outro projeto que supere o anterior. Então, talvez você precise fazer alocações um pouco de menos tempo do que no mercado tradicional. Mas paciência, aqui também vale a pena, também é importante pra caramba. E o quinto e último fator que eu acho que todo investidor iniciante nesse mercado de criptomoedas deve saber, na verdade não é um fator, é uma ferramenta, como eu falei, são os gráficos. Eles existem em todos os mercados, eles são utilizados em todos os mercados, mas na minha visão, no mercado de criptomoedas, ele é um pouco mais preciso, parece. Os investidores são mais fiéis ao gráfico do que nos outros mercados. A teoria é mais ou menos assim, imagina aquele jogo de basquete, onde você está vendo um jogador acertar todas as cestas constantemente. Aí você olha para o passado dele, você vê que ele acertou várias cestas, ou seja, assim que ele chegar próximo da outra cesta e fizer um arremesso, qual a chance dele fazer aquela cesta? É muito maior do que ele não fazer. Então você meio que acredita, e o mercado funciona mais ou menos assim, as pessoas olham o gráfico, olham o passado daquele ativo, olham o histórico dele através de métricas, de dados, e busca mais ou menos o cálculo da probabilidade que aquele ativo vai chegar de subir ou de cair para determinado preço. Me fala se você quer que eu fale mais sobre o gráfico, sobre instrumentos, que eu faço mais vídeos a respeito e posto mais conteúdo sobre isso para vocês. Aqui, por enquanto, é só uma questão introdutória. Eu acho que a análise técnica nesse ponto é muito legal, as pessoas usam bastante e vale a pena estudar um pouco. Se você quiser dar um upgrade aí na sua análise dos ativos, mais do que só focado, mais do que calcado nos seus fundamentos, nas crenças e convicções que você tem sobre aquele ativo, dá uma olhada também no preço dele e mais ou menos na probabilidade de ele subir ou dele cair mais ou menos, te ajuda pelo menos a entrar ou sair em um determinado momento assim que você precisar. E é isso. Agora eu peço para você, comenta aqui embaixo o que você vai fazer com relação a isso. Você vai ficar de fora? Você vai comprar? Vai vender? Porque assim, o seu comentário vai ficar aqui e eu vou deixar aqui porque daqui a um ano você vai olhar esse seu comentário e vai me dizer o que aconteceu. O que poderia ter acontecido com você. E outra coisa, coloca também nos comentários sugestões de vídeos, sugestões de conteúdos que vocês querem que eu produza, para que a gente possa trocar informação e conhecimento aí e crescer essa comunidade. Obrigado. Se inscreve, ativa o sininho para receber notificação e vamos lá. Um forte abraço, pessoal.